Prosseguindo no estudo de apologética cristã, vamos agora ao item 7.2.3, a origem do homem. Segundo os egípcios, a terra havia surgido de uma luta entre Marduk e um monstro. Quando Marduk o matou e pisou sobre ele, o monstro explodiu e um desses pedaços surgiu a terra. Depois Marduk visitou a terra e ao cuspir nela surgiu o homem. Comparando o ensino egípcio e babilônio sobre a origem da terra e sobre a origem do homem, vemos a superioridade da Bíblia. Nos dias que Moisés escreveu o Gênesis, o Egito era o primeiro mundo em se tratando de ciência. A Babilônia era um dos povos mais avançados em termos científicos. Seria natural que um livro escrito nessa época seguisse o ensino dessas potências, mas a Bíblia, com autoridade divina, ensina que Deus criou o homem do barro e que a terra foi criada do nada, o mundo foi criado do nada. E por isso que eu disse para vocês, é exatamente o que a teoria do Big Bang, que é uma teoria que cientistas criacionistas e evolucionistas, eles dizem, essa teoria está comprovada. Ok? Agora, só é importante vocês lembrarem que essa teoria não é uma teoria sobre a origem do universo, ela é uma teoria sobre o movimento do universo. Ok? Então, ela não entra em conflito com a Bíblia. Na verdade, ela afirma que o universo começou exatamente como a Bíblia afirma. Mais uma vez, vejam aquele vídeo, o universo além do Big Bang. O comentário prossegue. Os israelitas que nasceram e cresceram no Egito poderiam até questionar a revelação de Deus dada a Moisés, pois receberam outro ensino dos egípcios. Mas a autoridade bíblica está acima da lógica humana e acima da ciência humana. Bom, uma pausa para explicar a vocês aqui. Como que eu justifico que está acima da ciência humana? Um exemplo é que há 4 anos, como eu falei com vocês numa outra aula, Steve Hawking morreu, ok? E ele recomendou que abandonasse a teoria do multiverso. A teoria do multiverso era a teoria concorrente do criacionismo sobre a origem do universo. Porque, repetindo mais uma vez, a teoria do Big Bang não é uma teoria sobre a origem do universo, ok? A teoria, na verdade, que concorria com a Bíblia era a teoria do multiverso. E os cientistas, os ateus, principalmente o Steve Hawking, o Richard Dawkins, em um debate em Oxford, ele falou para o debatedor, que era um criacionista, dizendo que Steve Hawking iria provar a teoria do multiverso e acabar com a crença em Deus na Bíblia, pois Steve Hawking, na verdade, provou o contrário. Ele provou que essa teoria tem que ser abandonada. Ou seja, a teoria que concorria com a Bíblia sobre a origem do universo, essa teoria morreu. Essa teoria acabou. Então hoje os ateus não têm o que falar sobre a origem do universo. Então por isso que eu digo que ela está acima da ciência humana. Por quê? A ciência vem fazendo descobertas. Eles diziam que iam desmentir o cristianismo. Eu nasci, cresci ouvindo isso. Hoje estou com 59 anos. E, na verdade, a ciência, que eu digo, devemos bater palmas para a ciência, aqueles ateus que nos criticam dizendo que nós devemos bater palma para a ciência. Eu não tenho que bater palma para o Steve Hawking. O homem comprovou que a única teoria científica existente hoje não é, na verdade, uma teoria científica, que ela tem que ser abandonada. Ou seja, então eu bato palmas para a ciência. Por quê? Porque a ciência ela é esse conhecimento, no caso que Steve Hawking seguia, e que, no caso, esse conhecimento sério, sem militação mentirosa, tá ok? Forçando a barra para manter uma teoria que já está morta, manter essa teoria ainda viva, que é o evolucionismo, tá ok? Então, essa é a ciência que tem que ser aplaudida.
comentário prossegue. O próprio Moisés, que foi instruído em toda a ciência egípcia, conforme Atos 7:22, deveria, pelo curso natural das coisas, seguir o ensino egípcio. Mas a mensagem bíblica está acima do curso natural das coisas. Podemos dizer que Moisés usou a ciência egípcia como esterco, né? O que Paulo também usou e todos nós usamos, né? O que é esterco? É algo que serve para nutrir uma árvore, mas ele não vai dar fruto para a humanidade, ele vai ajudar a semente, vai ajudar a árvore a se desenvolver e gerar um fruto para a humanidade. Então, esse é o significado, tá ok, do esterco. O conhecimento científico, tá bom? Ele está me ajudando hoje a levar um fruto para a humanidade. Qual é esse fruto? Qual é esse resultado dessa árvore que a ciência funcionou como esterco? Ok? Nesse caso que nós estamos tratando aqui, é que a origem do universo e do homem não tem nenhuma teoria científica aceitável que concorra com a teoria bíblica, porque o evolucionismo, tratando de origem do homem, o multiverso, tratando da teoria da origem do universo, eles morreram. A verdade é que eles morreram. Bom, o comentário que o apóstolo Paulo faz em Filipenses capítulo 3, versículo 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, o fruto que o apóstolo Paulo apresentou à humanidade, uma palavra de salvação, o conhecimento dos dias do apóstolo Paulo já era um conhecimento que enriquecia esse fruto. Então ele abriu mão daquele conhecimento, ou usou aquele conhecimento natural, para ele poder apresentar o fruto, né, que a humanidade realmente precisa, que é a vida eterna, é o conhecimento de Deus, é o conhecimento de como se livrar do domínio do pecado, ok? Então ele diz que tudo isso serviu de esterco. A ciência, ela é como um esterco. A ciência, ela não pode responder sobre a origem da vida, ela não pode responder também sobre o que acontece depois da vida do homem, ok? Como eu mostrei para vocês, hoje a ciência não tem resposta sobre a origem da vida, não tem resposta sobre a origem do universo e não tem resposta nem como surgiu a vida. O que é a vida? É uma célula. Você pode procurar na internet, você vai encontrar diversos cientistas tentando explicar como surgiu a vida, ou seja, como surgiu a primeira célula, tá bom? Porque o Big Bang só fala dos minerais, só fala do material que existe, tá bom? Mas esse material, ele se organizou em uma célula, algo extremamente complexo, que eu falei para vocês numa aula anterior, que alguns cientistas comparam a um motor de carro, outros cientistas comparam a uma fábrica, ok? E esses cientistas, quando estão debatendo com criacionistas, os criacionistas dizem que vocês não têm o que falar sobre a origem dessa célula, não existe nenhuma proposta razoável. Porque como que uma fábrica surge, de repente, como que o motor de um carro surge do acaso? Não tem como. Então a ciência funcionou como esterco, até para combater o ateísmo. Então eu digo que hoje a ciência ela está do nosso lado. O comentário prossegue. O apóstolo Paulo usou todas as coisas que ele aprendeu e herdou dos seus antepassados da lei, dos fariseus, como esterco, ok? Então, como esterco, ou seja, alimentou o conhecimento de Deus, tá bom? Esse conhecimento de Steve Hawking eu utilizo como esterco, alimentou de alguma maneira o meu conhecimento e o que eu ensino. Hoje, graças a Steve Hawking, eu posso dizer a teoria do multiverso está morta. Hoje eu posso dizer, não existe nenhuma teoria concorrente para o criacionismo. O comentário prossegue. O que é esterco?
O esterco é um adubo natural que auxilia no crescimento da planta. O esterco não determina como será a planta, mas auxilia no seu crescimento. Se plantarmos uma semente de jaca e uma semente de manga e colocarmos estercos nessas sementes, não mudaremos a natureza da árvore. A jaqueira será jaqueira e a mangueira será mangueira. Não acontecerá de uma semente de jaca, ao receber esterco, mudar para manga. Paulo deixa claro que o ensino dos fariseus, da lei, não podia determinar o que ele era como árvore para Deus. A semente que Deus plantou nele, no caminho de Damasco, iria crescer com a sua natureza. Natureza que não a natureza de Paulo, mas a natureza da semente, ok? O aprendizado anterior dele iria auxiliar neste crescimento, ok? E o comentário prossegue. O aprendizado anterior de Moisés não determinou a sua crença na origem do homem, mas o auxiliou para ser um bom escritor e poder relatar toda a verdade revelada por Deus. Então, todo o conhecimento que Moisés desenvolveu no Egito foi útil. A escrita, algum tipo de conhecimento, né, que ele desenvolveu lá, até sobre os astros, sobre o cultivo do solo, né, tudo vai enriquecer a árvore chamada Moisés e o fruto que ele vai trazer para a humanidade, ok? Para o povo de Israel e para a humanidade.